religioso, né? Aleluia. Talvez Deus quer trabalhar, né, irmãos? Talvez Deus quer trabalhar no meio da gente, né? Já pensou se aleluia, se o pastor desprezasse o diácono Devair, né? Talvez hoje ele não estaria aqui, né, irmãos? E nem tinha ajudado as cadeiras, né? Aleluia, é assim que Deus faz, irmão. Glórias a Deus, né? O nosso Deus é tremendo. O nosso Deus é poderoso, né? Irmãos, abra a tua Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo 4. Aleluia. E o versículo 1. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 4, e o versículo 1, para a glória de Deus, né? O nosso Deus é tremendo, o nosso Deus é poderoso, né? Glórias a Deus, porque diz no louvor, né? Jesus é bom até demais. Ninguém sabe agradecer, né, irmão? Aleluia, o que ele faz, né? Lucas capítulo 4 e o versículo 1 diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, mas terminando eles teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. Amém? Glórias a Deus. O irmão pode se aceitar. Pela uma salva de palmas para Jesus nesta noite. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, nós estamos com a nossa Bíblia aberta aqui no livro de Lucas, capítulo 4, aonde a Bíblia vai nos narrar a história até mesmo do batismo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do Senhor vai dizer no livro de aleluia, Mateus, livro de Mateus, glórias a Deus, louvado o nome santo do Senhor. Mateus capítulo 3, né? No livro de Mateus capítulo 3, a palavra ela vai nos narrar a história acerca do batismo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra do Senhor Deus diz, aleluia, louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Mateus capítulo 3 e o versículo 15 diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o deixou. E sendo Jesus batizado, saiu logo das águas, e eis que se lhe abriu os céus. Eu vi o Espírito de Deus descendo como pomba e voando sobre ele. Eis que uma voz do céu dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. A palavra do Senhor agora vai trazer a história que Jesus, ele acaba de sair, né? Aleluia, do batismo. E agora a palavra do Senhor Deus disse que o nosso Jesus, ao sair das águas, ele não foi para a sua casa. Ao sair das águas, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não foi para a sinagoga. Ao sair das águas, o nosso Senhor Jesus, ele não foi tão somente para o templo, mas a palavra do Senhor Deus disse que o próprio Espírito de Deus levou o Senhor Jesus para o monte. Para quê, irmãos? Para ser tentado pelo diabo. Talvez, aleluia, isso pode acontecer nos dias de hoje, e muitas das vezes nós não entendemos o querer de Deus, muitas das vezes o ministério não entendendo o querer do Senhor. Agora você pensa comigo e viaja comigo na palavra de Deus. O obreiro que acaba de descer as águas, um homem, um servo, um cooperador, um membro que acaba de descer as águas, aleluia, e naquela hora ele é levado, aleluia, para o
o monte para ser tentado pelo diabo. Se a gente olhar, a gente vai ver que o ministério vai se levantar contra ele. Os irmãos vão se levantar contra ele, dizendo: irmão, para com isso. Aonde Deus vai te levar para você ser tentado pelo diabo? Aonde, aleluia, você vai ser tentado porque parece que a palavra do Senhor está caindo em contradição. Porque a palavra de Deus diz que Deus não tenta ninguém para o mal, mas Deus não estava tentando Jesus para o mal, e se fortalecendo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mostrando para Satanás que o homem ele pode resistir às ofertas, que o homem ele pode resistir às seduções deste mundo, que o homem ele pode, aleluia, andar no caminho do Senhor mediante as propostas de Satanás. E a palavra do Senhor Deus diz que o espírito maligno ele tenta Jesus de várias maneiras. O espírito maligno agora ele vai vir tentando Jesus. Por quê, irmãos? Aleluia, querendo colocar dúvida em Jesus, aleluia, acerca da tua chamada, acerca do teu ministério. Olha que Satanás fala: se tu és o Filho de Deus, meu Deus, aleluia. Quantas vezes, irmãos, nós escutamos palavra: você não é crente? Até mesmo dentro de casa, pastor Hilton, cadê o teu Deus? Tu não é crente? Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer: a palavra de Deus vai dizer, aleluia, que Jesus, aleluia, por tua vez ele não retrucou. Jesus, por tua vez, ele mostrou o poder de Deus, mostrando que ele não dá satisfação para Satanás, ele não dá satisfação para os teus adébitos. Muitas vezes é isso que o Senhor quer que nós fazemos, não damos satisfação para o inimigo de nossas almas. Muitas das vezes vem nos tentando, né? Olha aqui no verso 4 do capítulo 4 de Lucas, Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por quê, irmãos? Ele foi tentar Jesus na necessidade. Meu Deus! Cooperador Reginaldo, ele foi tentar Jesus onde Jesus estava passando na prova e no deserto. Muitas vezes é isso, pastor Rio. Quantas pessoas já fez proposta, irmãos? Olha aqui, tem um negócio bom, tu está precisando de dinheiro, tem um negocinho bom para você, você não vai passar mais necessidade, aleluia. Mas você sabendo que é ilícito, você vai ver, aleluia, que a obra de Deus, aleluia, quem cuida é Deus, quem opera é Deus, aleluia. Como o pastor falou aqui, aleluia, quantas pessoas tinha neste ministério, e a igreja muitas das vezes passava necessidade, aleluia. Nós tínhamos uma reunião, fizemos uma reunião, aleluia, no mês, aleluia, de fevereiro, aleluia, ou março, uma coisa assim, aleluia, onde foi, aleluia, com os irmãos, aleluia, convocado para anunciar que nós ia trocar de salão. Por quê, irmãos? Foi até falado que o pastor estava no Paraná. Eu não sei se o pastor lembra, né? Aleluia. Aí o pastor falou assim: não está conseguindo pagar, é melhor nós trocar de salão. Aleluia. Glória a Deus, porque, aleluia, não estava atingindo, aleluia, glória a Deus, a demanda das responsabilidades da obra de Deus. Por quê, irmãos? Aleluia. Mas a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que Satanás ele faz essa proposta para Jesus. Olha, Jesus, tu está com fome. Olha, Jesus, aleluia, eu tenho uma proposta para você. Eu tenho uma proposta. Está vendo esses pães? Aleluia, essas pedras?
Adão. Aleluia. Porque a palavra do Senhor Deus disse: pelo primeiro Adão o pecado entrou no mundo. Aleluia. Mas pelo segundo Adão, aleluia, a morte foi vencida. Satanás, aleluia, ele venceu Adão. Satanás, ele venceu Abraão. Ele venceu Isaac. Ele venceu Jacó. Ele vem lutando, aleluia, com os profetas. Ele vem lutando com a humanidade. Ele vem lutando com o juiz, aleluia. Mas no livro de Isaías, capítulo 9, e o versículo 6, aleluia, novamente uma profecia, aleluia, é soltada no ar, aleluia. O menino nos nasceu, um filho se nos deu, o teu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia. Olha para nós ver, irmãos. Jesus, aleluia, é um Deus que ele está aqui agora, pastor Hildo. Mas neste mesmo momento ele consegue transladar, aleluia, e ainda há 20 anos atrás. Mas também, aleluia, ele consegue estar há 40, 50 anos na frente. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Porque a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, na beira do tanque, lá, aleluia, a samaritana perguntou: Senhor, o samaritano diz que é em Samaria, o israelita diz que é em Israel, e o Senhor o que nos diz? Aí ele fala: não é em Samaria, não é em Israel, mas haverá um tempo futuro, aleluia, glórias a Deus, que os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ei, ele está trazendo para mim e para você acerca da adoração, aleluia. Não é, aleluia, em Israel, não é em Samaria, não é, aleluia, no Belém do Pará, não é em São Paulo, não é na Bahia, não é no Brasil, não é nas Américas, não é na Europa, não é na Oceania, não é, aleluia, mas é os adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade, aleluia. Glórias a Deus. E a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, glórias a Deus, que tão somente agora Satanás, ele quer pegar Jesus na necessidade. Ei, irmãos, aleluia, a gente já vencemos com Jesus. Nós não temos preço, o nosso preço já foi pago. Aleluia, lá na cruz do Calvário, pastor Hildo, aleluia, a tua dívida foi paga. Aleluia, a minha dívida, a sua dívida foi paga. Nós não temos nada para ninguém, aleluia, a não ser o dever de orar, a não ser o dever da gente ministrar a palavra de Deus com tempo, em tempo e fora de tempo. Por quê, irmãos? Foi para isso que o Senhor nos chamou, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E a palavra de Deus vai dizer: Labandarassurimi cantarai, aleluia. E o diabo não satisfeito, irmão, não satisfeito com a situação, aleluia, no capítulo 4 e o versículo 5 diz assim: e o diabo, aleluia, levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento do tempo, aleluia, todos o reino do mundo. Olha para nós ver, verso 5 no capítulo 4. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. Qual era a intenção de
Satanás, irmãos, mostrar todo o reino, mostrar todo o momento. E a palavra do Senhor vai dizer: e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todos este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue, e eu dou a quem quero. Aleluia. Olha a proposta, irmão. Olha a proposta. Satanás sabia que o reino de Jesus não era aqui na terra. Porque lá fora, pastor Sebastião, tem que dizer que todo mundo tem seu preço. Lá fora, evangelista Felipe, há quem diz que todo mundo tem teu preço. Meu Deus. Primeiro Satanás ofereceu o pão, Jesus recusou. A palavra do Senhor Deus diz: agora ele leva no monte Jesus, aleluia, e mostra por um tempo todos o reino dessa terra, e fala para ele: ó, a mim me foi entregue. Meu Deus. Não está mentindo não, irmão. Satanás falou a verdade, porque a Bíblia fala o que a Bíblia fala, aleluia. E o príncipe desse século cegou o entendimento. Quantas vezes, aleluia, eu já ouvi testemunho, aleluia, de pessoas que mexem, aleluia, com religiões africanas. Diz, aleluia, que receberam proposta para quê? Para ter poder na terra. Pastores receberam proposta para que Satanás dê dom, para que Satanás dê poder, para que Satanás dê glória nessa terra. E eles aceitaram. Aceitaram a glória deste mundo. Aleluia. Mas a palavra do Senhor vai trazer para nós: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aleluia. Glórias a Deus. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todos, aleluia, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Olha aqui, irmãos, temos que tomar cuidado com as propostas, temos que tomar cuidado com as ofertas, com as oferendas. Aleluia, glórias a Deus. Uma certa vez eu trabalhava, aleluia, de encarregado numa empresa, e ali o meu superior, ele falou: meu filho, você tem que mentir, líder tem que mentir. Aleluia. Eu peguei na época o meu capacete branco, peguei o Nextel que a gente usava, entreguei para ele e falei: tó, para me mentir não dá, porque eu sou crente. Numa reunião, eles ficaram tudo me olhando, aleluia, para mim, e falou: não, você não está entendendo, não é mentir. Muitas das vezes é você falar que a empresa vai pagar mais tarde, muitas vezes é você enrola. Não, irmão, esse não é meu fetim. Ou nós joga limpo, ou nós joga limpo, aleluia, glórias a Deus, aleluia. E eles ficaram todos sem graça, todos sem graça, aleluia, glórias a Deus. Por quê, irmãos? Por quê? Aleluia, nós não mentimos. E quando foi agora no domingo, nós estávamos ali na cidade de Francisco Morato, o meu cunhado pediu para ligar para ele, o nosso irmão Reginaldo estava lá, aleluia, ele fez a questão de ligar para mim e falar: ô pastor Alex, como você está? Está tudo bem? O homem que tem uma empresa em São Paulo, ele não poderia falar: vem trabalhar comigo, porque nós vamos trabalhar junto. Mas não dá, irmão, não tem como a verdade andar com a mentira, não tem como as trevas andar com a luz, não dá, não dá. Aleluia, glórias a Deus. E a palavra do Senhor vai dizer no verso 7: portanto, se tu me adorares, aleluia, tudo será teu. Oh, meu Deus, que proposta, irmão. Ô irmão, a palavra do Senhor Deus
disse que aquele que o Senhor tinha que mandar, ele não podia mentir. E Abraão mentiu. A palavra do Senhor vai dizer que aquele que o Senhor, aleluia, aleluia, glórias a Deus, aleluia, que o Senhor ia mandar, ele não podia ter sangue nas mãos. E Davi matou Urias, não podia ser o enviado. A palavra do Senhor, Deus vai dizer que aquele que o Senhor, aleluia, vai mandar, ele não pode se irar. E Moisés se irou e bateu na rocha. A palavra de Deus vai dizer, aleluia, aquele que o Senhor, aleluia, glórias a Deus, enviar, ele tem que ser diferente. Isaac não podia, porque mentiu e desceu para girar. Não podia, irmãos. Aleluia. Você pode olhar do começo da Bíblia, no livro de Gênesis, até o livro, aleluia, de Lucas, capítulo 1 e verso, aleluia, em diante. Agora nós estamos finalizando a campanha. Você vai ver que Satanás, ele vem sempre lançando proposta, e os profetas vêm caindo, e o Jesus, ou seja, e os juízes vêm caindo. Mas quando ele chega, aleluia, em Jesus, Jesus não aceita a proposta. Aleluia. Pela mediante a revelação da palavra chegará a proposta para você. Você sabe qual é a história, você sabe qual é a resposta. É não. É não. Aleluia. Não adianta, irmão, vender o ministério. Não adianta a gente, aleluia, glória a Deus, uma caminhada inteira jogar no nada. Não adianta. Não adianta. Aleluia, glórias a Deus. Verso 7, olha o verso 7. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Oh, irmãos. Aleluia. Glórias a Deus. Verso 8. E Jesus respondeu e disse: vai-te, Satanás, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorará o Senhor teu Deus, e só a Ele servirá. Santo Deus. Oh, irmão, olha que poder. Olha que poder. A mesma palavra que ele fala aqui para Satanás no capítulo, aleluia, no verso 8, ele fala para Pedro, né? Quando ele fala: o filho do homem será entregue. Pedro fala: Senhor, interceda a Deus, e nada vai te suceder, e nada vai acontecer. Ele olha para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás. Não entende a coisa de Deus e sim dos homens. Sabe o que ele está falando? Tu tem sentimento de homem, Pedro. Tu tem sentimento com essa terra. O meu negócio não é com essa terra, porque a palavra do Senhor vai dizer: aquele que ama pai, mãe, mulher, filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Olha aí, está aí, irmão. Está aí. Aleluia. Tem decisão na vida que temos que tomar, que dói, mas temos que tomar decisões na vida. Tem coisas na vida, aleluia, que o homem lá fora, aleluia, o homem natural, o homem carnal, ele não entende, aleluia, o querer de Deus. Não entende o homem carnal. Muitas das vezes ele não entende na vida daquele que é espiritual. Aleluia, glórias a Deus. E a palavra do Senhor diz que ele não, aleluia, ele não desistiu. Levando Jesus, aleluia, verso 9, levou também Jesus até o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Se tu és filho de Deus, lança daqui abaixo. Meu Deus. Olha aí, irmão, a dúvida que Satanás está pondo em Jesus. Olha a dúvida que ele está pondo em Jesus, achando que Jesus ia cair na sua lábia, né?
diz: convenci Adão, lá no Éden, e Eva. Aleluia, glórias a Deus. Satanás, a serpente, oferece para ele, dizendo: olha, coma do fruto. Ele falou: não, Deus disse. Ela não falou: eu acho que Deus disse. Não, ela falou: Deus disse, se nós comer, certamente morrerá. Satanás fala: você não vai morrer. Aleluia. Os teus olhos vão ser abertos, você vai ter poder como Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que Eva, ela dá uma primeira mordida. O que aconteceu? Nada, porque o projeto era com o homem, não com a mulher. Deus havia falado com o homem e não com a mulher, porque a mulher foi tirada da costela de Adão. Deus havia falado com a cabeça. E Satanás sabia, irmão, ele pegando, aleluia, a Eva, pegava o ponto mais fraco, aleluia, de Adão, aleluia. E a palavra do Senhor Deus diz que ele leva para Adão, e Adão morde, aleluia, glória a Deus, e na hora as escamas dos teus olhos caem e ele se vê nu. Aleluia, glórias a Deus. Olha aqui o verso 8. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás. Aleluia, ou seja, verso 10. Aleluia, verso 10. Porque está escrito: mandará aos teus anjos acerca de ti, aleluia, que te guarde. Vamos abrir lá o livro no Salmo 91, Salmo 91, aleluia, glórias a Deus. Salmo 91, aleluia, louvado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus é tremendo, irmão, o nosso Deus é poderoso, aleluia. Salmos 91, aleluia, glórias a Deus. E o verso 11: porque a seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardares em todos os teus caminhos. Quem foi que falou isso para Jesus? Quem foi que falou? Quem foi que citou o versículo bíblico para Jesus? Quem foi, irmãos? Tá aí, ó. Está aqui na palavra de Deus. Aleluia. Olha o que o diabo falou para Jesus, né? Olha o que ele falou para Jesus, ó, no verso 4, aleluia, capítulo 4 e o versículo 10. Porque está escrito: mandará os teus anjos acerca de ti, que te guarde. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas não estava, olha para nós ver, Filipe, ele distorce a palavra. Jesus não está falando, aleluia, o Salmo 91, pastores, irmãos, não está falando só para Jesus. Não, é aquele, se a gente olhar, a gente vai ver no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele não é todos, é só aquele, irmão, que quer vir. É só aquele que habita. Por isso que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me, né? Aleluia. E Satanás só faltou falar para ele, ó, porque no verso 91, no livro de Salmos, Jesus, no verso 91 e o verso 11, 11 diz: e ele dará ordem a teus anjos a teu respeito, para que não tropece em pedra. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Olha que a palavra do Senhor diz: e que te sustente nas tuas mãos, para que nunca tropece com teus pés em algumas pedras. Olha ele recitando o Salmo 91 e o verso 11. Olha o verso 12. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, aleluia, está escrito também, Satanás. Está escrito também, Satanás, aleluia, não tentarás o Senhor teu Deus, aleluia. Dito está, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus está dizendo: realmente, Satanás,
prometeu voltar. Sabe onde que ele prometeu voltar, irmão? Para nos tentar, para nos tirar do foco. Como ele tentou muita gente, muitos caíram. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que ele tenta muita gente, muitos ele tentou, e muitos caíram. Muitos não deram ouvido à voz de Deus. Quantos homens, irmãos, que começaram na graça, começaram no Espírito, e hoje terminaram na carne. Quantos homens que pregavam a palavra de Deus, uma palavra séria, uma palavra poderosa, aleluia, mas caíram na proposta de Satanás, mas entregaram, aleluia, entregaram o cajado para o maligno, como Judá fez, aleluia, com aquela panora, entregou o lenço, o cajado, aleluia, e o selo, a qual Deus havia confiado nas tuas mãos, aleluia, glórias a Deus. É assim que o Senhor, aleluia, alabassuri me canta na badacai, aleluia, glórias a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus Cristo não cedeu, irmãos. Então nós não podemos ceder, porque Ele falou, aleluia, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e vós também vencereis. Aleluia. O Senhor prometeu, irmão. O Senhor prometeu que nós vamos vencer o mundo, né? Para nós finalizar, aleluia, glórias a Deus. O Senhor deixou um cardápio para nós. Deus deixou um cardápio para nós aqui, aleluia, no livro de Mateus, aleluia, capítulo 5. Mateus capítulo 5 e o versículo 3 diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filho de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque eles, aleluia, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quantos vos injuriares e perseguires, mentindo dizeres todo mal contra vós por minha causa. Aleluia, exaltai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Está aí, irmão, está aí. Aleluia. Somos bem-aventurados se permanecer até o fim, porque no livro de Daniel capítulo 12 diz: porém tu, Daniel, vai até o fim, aleluia. Para nós finalizar, já fechar a Bíblia, os irmãos abrem a tua Bíblia no livro de João capítulo 17, aleluia, aleluia, glórias a Deus. Livro de João capítulo 17, alabassuri me cantarabandacá. João capítulo 17 e o versículo 17, aleluia, verso 16. João, aleluia, capítulo 17 e o versículo 15 diz assim: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não sou do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Eu fecho a Bíblia em nome de Jesus. Está aí, irmão, está aí. Satanás tem proposta para nós, aleluia,
mas o Senhor também tem proposta para nós. Aleluia. Aí vale a pena, irmão, aleluia, perseverar até o fim. Vale a pena chorar, vale a pena vale a pena, pastor Sebastião, passar perseguições, mentiras a teu respeito. Vale a pena, porque grande é o nosso galardão do céu. Amém? Glória a Deus. Eu volto o microfone a quem de direito nesta noite. Amém? Glória a Deus. Vamos se colocar de pé. Aleluia, para nós ir embora, né? Oração. Amanhã tem oração, irmãos, né? Aleluia. Oração com propósito, né? Só vem que tem propósito, né, irmão? Se não tiver propósito, não adianta, né? Tem dia, pastor Hildo, que eu chego em casa, meu Deus do céu, fala, Jesus amado, né? Aleluia, Jesus amado. Hoje é oração, irmão, porque você vinha, aleluia, oferecer o culto é fácil. Que você senta aí, você fica só ali, hoje eu não quero oportunidade, só quero ouvir. Você fica sentado ali, mas orar, irmão, meu Deus do céu, você está lutando contra a tua carne, você está lutando contra o inferno, né? Aleluia. Por isso que o Senhor diz: a minha casa é chamada casa de oração, né? Aleluia. Oração não é para todos, só para quem tem intimidade, irmão, né? Aleluia, glórias a Deus. Uma certa vez eu estava vendo, né? Glórias a Deus, o pastor Samuel Ferreira fala assim: aleluia, você critica os irmãos da Deus e Amor, mas aleluia, mas você aguenta orar que nem eles oram o dia inteiro? Não aguenta, porque ora mesmo, irmão, né? Só quem vem de lá, né? Nosso irmão Devair, né? Pastor Sebastião passou por lá, pastor Rio não sei, mas deve ter passado por lá também. Aleluia, passei por lá, então, irmão, meu Deus do céu, o negócio é oração. É oração para abrir culto, é oração para batizar, oração para abrir culto, oração para ministério da palavra, oração, aleluia, para tudo, irmão. É oração, né? E nós estamos no caminho certo. Amém? Então vamos orar, irmão. Amanhã, aleluia, oração com propósito. Na quarta-feira é o encerramento da campanha Deus do Impossível, né? Aonde a irmã Marilene, pastora Marilene, né, estará com a gente aqui, pregando a palavra de Deus e orando pelos divinos dons do Espírito Santo de Deus, né? Eu já encomendei salgado ali, né, irmão? E no final do culto vai ter um mistério, pastor Hildo. Vai ter um mistério, aleluia, quarta-feira. O senhor não pode perder, aleluia, glórias a Deus, né? Nós vamos estar aqui, amém, irmãos? Quarta-feira, sexta-feira, o segundo dia da campanha, aleluia. Não desfaleça o coração de ninguém, porque o teu servo, aleluia, há de pelejar nessa peleja, aleluia. Irmão, nós vamos tomar essa bronca, irmão, aleluia. Sexta-feira forte, sexta-feira do poder de Deus, né? Já confirmado a presença do presbítero Carlos, né? Presbítero Marcelo, lá do Monte Cristo, né? Estará pregando a palavra de Deus, aleluia. Então traga mais um, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos orar. Maravilhoso e eterno Deus e bondoso Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus querido, Deus santo, a tua palavra diz, meu Pai, que tudo é possível ao que crê, e o Senhor sabe que eu creio, ó Pai. Leva o teu povo em paz, ó Pai, leva o teu povo em segurança. Confirma, Senhor, confirma a bênção, confirma, Senhor, a vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó, aleluia, operando o Senhor, meu Pai, quem impedirá, em nome do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus. Estenda as tuas mãos, né? Eu estava orando aqui, aleluia, o Senhor mandava falar para o nosso irmão Devair, viu? Aleluia, uma passagem que tem quando ela põe o menino, aleluia, glória a Deus, se distancia do menino com um tiro de pedra para morrer, porque o menino não tinha mais pão e não tinha água, mas a palavra do Senhor vai dizer, ó diácono Devair, que tinha uma cisterna atrás, mas aleluia, mediante a luta, mediante a prova, ela não conseguia enxergar a cisterna. Deus fala para você desse jeito: persevera mais um pouco, porque a abundância está na palma das tuas mãos, diz o Senhor.
separado para ti. Recebe em nome do Senhor Jesus, amém? Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos nós dizemos amém. A paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe nossos irmãos do Facebook, Deus abençoe nossos irmãos que estão na live. Vocês estão convidados para estar com a gente, Rua Serra dos Cristais, número 402, Paranapanema, Campinas. Deus abençoe em nome de Jesus.